Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A remodelação do governo foi mínima, apenas 2 mudanças e uma delas para substituir o demissionário Miguel Relvas. Luís Marques Guedes, até agora secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, sobe a ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. Marques Guedes vai ainda acumular a tutela da juventude e do desporto. As autarquias e comunicação social passam para uma nova tutela, chefiada por Miguel Poiares Maduro. O advogado constitucionalista assume também a área do desenvolvimento regional, até agora nas mãos do secretário de Estado Almeida Henriques, que sai para se candidatar à Câmara de Viseu. Poiares Maduro passa também a ser o novo ministro adjunto do primeiro-ministro. Todos os secretários de Estado de Miguel Relvas saem: Teresa Moraes, Alexandre Relvas, Ana Rita Barosa e Feliciano Barreiras Duarte. A tomada de posse dos 2 novos governantes está marcada para o meio-dia de sábado em Belém. Este é um dos temas hoje em análise no Conselho Consultivo, pelos comentadores do ETV Mário Caldeira Dias e António Gaspar, também Mariana Abrantes de Sousa e Rogério Fernandes Ferreira. Agradeço a todos a presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, António Gaspar. Esta era a remodelação, se assim se pode dizer, que o país precisava? Olá, Sandra, bom dia. Qual remodelação, perguntei-eu? É evidente que isto não é remodelação nenhuma, quer dizer, eu acho que uma remodelação tinha que ser 75%, 80% do governo. Não, é? Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum isto que foi feito. Enfim, foi para tapar uns buracos, não é? Um secretário de Estado saiu para se candidatar às autarquias locais. O ex-ministro Relvas saiu por motivos que nós sabemos, mentiu, só foi obrigado a fazê-lo. E isto digamos, não é remodelação nenhuma. Portanto, acho que o governo precisa, de facto, de uma remodelação forte. Há até alguns notáveis, entre parênteses, do próprio partido, do maior partido do governo, que apontam até já, digamos, já há muito tempo, e do próprio CDS também, ministros que são remodeláveis. Eu penso que sim, penso que pelo menos 50% do governo, em termos de ministros, não secretários de Estado, mas em termos de ministros, deviam ser remodelados. No entanto, uma nota só para esta remodelação que foi feita. Eu penso que continuamos, tirando o Marques Guedes, que já, digamos, acho que sim, acho que está bem no lugar onde está, é um lugar político, portanto, digamos, mais de força política do que digamos, em termos técnicos, ou que acarretasse uma necessidade de uma experiência específica em termos da posição que ocupa, mas continuamos a insistir na tecla errada, a meu ver, que é recrutar novos governantes ou nos corredores do poder ou na universidade. É errado, absolutamente errado isso que está a acontecer. Devemos recrutar, digamos, novos governantes, pessoas com experiência já dada na economia financeira ou na economia real. Não é nas universidades, nem pouco mais ou menos, nem nos corredores do poder, que estão as pessoas com competência e com experiência para estas grandes exigências que a governação põe no dia-a-dia. Portanto, é completamente errado o caminho que se está a fazer e que geralmente os governos, mais ou menos um pouco aqui ou um pouco ali, têm escolhido, que é corredores do poder ou as universidades. Não é aí que estão, de facto, as pessoas que Portugal precisa. Portugal precisa de pessoas muito experientes, de pessoas com provas já dadas, digamos, na economia real, na economia financeira, de que sabem fazer, de que fizeram, de que tiveram objetivos muito exigentes, que tiveram o acionista por trás a exigir um grande desempenho. Veja o caso, e eu dou sempre aqui esse caso, e aqui e nos fóruns onde estou, que é o Ministro da Saúde. Um homem que vem da economia financeira, que teve exigências brutais às costas do acionista, que soube fazer às vezes, em certos determinados momentos, fez mais com menos, não é? Com menos recursos, e veja digamos, o sucesso que ele tem. Não só agora, mas quando foi diretor-geral dos impostos já. Portanto, não foi o facto de ele estar a estagiar como diretor-geral dos impostos que o levou a fazer um bom desempenho agora, digamos, como Ministro da Saúde. Não. Foi o passado dele, enquanto, digamos, corpo diretivo de uma das maiores instituições portuguesas financeiras, que o levou, de facto, e reconhecidamente pelo trabalho que ele fez, que o levou, de facto, a este desempenho que ele tem, este extraordinário desempenho. Portanto, é um erro, volto aqui a sublinhar, com um sublinhado muito, muito forte, é um erro ir às universidades, ir aos corredores do poder, buscar pessoas para a governação exigente que Portugal tem neste momento. Mariana Abrantes de Sousa, a remodelação tão aclamada de que se fala do Governo devia ser um novo começo para o Executivo de Passos Coelho? Bom dia. Eu não sei se nós precisamos de um novo começo, porque eu acho que as remodelações implicam uma perda de tempo,
talvez sejam necessárias, porque às vezes há as pessoas que estão lá e que não conseguem fazer, ou porque não sabem fazer, ou porque enfrentam enormes resistências, mas eu gosto deste conceito do político estagiário, que nós não podemos sustentar políticos que estão a estagiar ainda pela primeira vez, porque de facto o que tem que ser feito no Estado é tão difícil, que a gestão da mudança tem que ser feita com muita perícia, muita coragem e, sobretudo, muita resistência. O que eu preferia ver era que nós dessemos apoio a quem tem que fazer as grandes mudanças, em vez de lhe puxar o tapete. Porque o problema de um governo não é ter mais ou menos diploma, é mostrar trabalho e é tornar o Estado mais sustentável. E isso não se faz, eu acho que não se faz no primeiro ano nem no segundo ano apenas. Isso são mudanças de muito longo prazo e era preciso que as pessoas tivessem tempo e apoio generalizado para fazer isso. Rogério Fernandes Ferreira, o Governo devia, ou pelo menos Passos Coelho, perdeu a oportunidade para, pelo menos, abrir um novo ciclo político? Eu estou de acordo com a Mariana no sentido de que nós não precisamos, de facto, de rupturas. Aliás, temos visto que em Portugal temos revoluções, rupturas consecutivas e não conseguimos ter uma linha de rumo e uma estratégia nacional previamente definida a médio e a longo prazo. Isso, apesar de tudo, não sucede noutros países. Repare que, por exemplo, Espanha acabou por não pedir um resgate igual ao nosso. Ou Itália, por exemplo, apesar dos problemas que tem. Quer dizer, os outros países, ao contrário de nós, não optam pelas rupturas e pelas revoluções. Apesar de tudo, tentam resolver os problemas em casa e com alguns consensos mais alargados. Mas já que fala em casa, não lhe parece que com esta decisão Passos Coelho abre, pegando nas suas palavras, uma ruptura com o parceiro de coligação, uma vez que o CDS defendia uma remodelação mais abrangente no governo? Repare, eu espero que, digamos, que esta remodelação tenha sido acordada com o parceiro de coligação e, portanto, parto desse princípio. Portanto, são dois partidos que estão coligados a governar o nosso país, portanto não vejo razão para que não tenha havido acordo, apesar de nenhum dos dois ser oriundo do CDS-PP, portanto nesse aspecto em particular não vejo problema. O que vejo é a necessidade de os partidos do arco governativo estarem de acordo quanto à estratégia nacional, e o que se verifica hoje é o que se verificava ao tempo de José Sócrates, exatamente a mesma coisa, só que visto ao contrário. Portanto, o que se sente é que os partidos do arco governativo não conseguem encontrar pontos comuns que nos levem a escolher um caminho que seja permanentemente trilhado. É este aspecto que cumpre salientar. Do ponto de vista da remodelação, até me parece bastante bem. É uma remodelação que não é de ruptura, é calma. Substitui-se o ministro que saiu por dois outros ministros. É óbvio que há um ministro mais experiente do ponto de vista político do que o outro. Obviamente estou a falar do Marcos Guedes, obviamente, que tem mais experiência, que aliás percorreu, esteve também com Marcos Mendes, com Cavaco Silva, com Manuela Ferreira Leite, e depois temos um ministro novo, uma cara nova, que também, do ponto de vista académico, já deu provas relevantes, que tem experiência na Europa, como sabemos todos, foi advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, tem aliás formações idênticas, embora sejam pessoas provavelmente com perfis absolutamente diferentes. Vamos esperar para ver e, portanto, nada a opor. Mário Caldeira Dias, esta decisão de Passos Coelho mostra que o Primeiro-Ministro continua a acreditar que o plano de ajustamento português passa por Vítor Gaspar e, consequentemente, pela credibilidade externa? Pois, parece que sim, é óbvio que sim, e julgo que o Governo já é incapaz, pelo menos nessa parte, de alterar a sua linha de rumo. Não é? Portanto, foi definida uma estratégia inicial, que é cumprir os compromissos, ganhar credibilidade e passar a ser, ao nível dos mercados, um país que recorre normalmente aos mercados e que resolve os seus problemas financeiros a partir dos mercados. Essa estratégia também tem componentes boas, porque no fundo é verdade que a força não está do nosso lado, está do lado dos credores. É preciso ter isso em conta. Portanto, a ideia que internamente se resolvem os problemas nacionais é uma ideia errada na medida em que podemos ter posições diferentes, podemos ter margens de manobra diferentes, podemos dar mais ou menos muros na mesa, ter estratégias de contradição
mais ou menos fortes, mas temos de ter sempre o acordo dos credores para tudo aquilo que fazemos, sob pena de, portanto, o próprio acesso aos mercados continuar prejudicado. Isso parece-me inevitável. Agora, o que é verdade é que o Governo, independentemente disto, e julgo que também não devemos aumentar demasiado as expectativas nas remodelações, mais preocupante, ou é como os clubes estão sempre a mudar de jogadores e de treinadores, quer dizer, pode não ser por aí, mas o que não significa que o Governo esteja a fazer tudo bem feito e que o treinador esteja a funcionar bem, porque nota-se de facto alguma desorientação, alguma impreparação, e o Governo não nos dá muita segurança quando parece que está sempre a ser apanhado de surpresa, não é? O facto de dizerem claramente que não tem plano B, podia ser uma estratégia, mas quando não se tem mesmo plano B, quer dizer, aí já nos pode deixar mais preocupados e mais inseguros relativamente... E no caso do Governo, parece-lhe que era uma estratégia dizer que não tinha plano B ou que de facto não tinha mesmo? De facto não tinha mesmo. Não tinha mesmo e tudo indica que foram apanhados de surpresa. Talvez estejam a dramatizar tudo um pouco também, porque afinal de tudo 1.000 milhões de euros é muito menos do que o desvio do déficit do ano passado. Não é? É muito menos que isso. Mas eu julgo que há alguma dramatização e o que pode acontecer é que esta dramatização seja um primeiro passo para tomar medidas bem duras ou para tomar medidas que até agora não foram tomadas, não é? E esta questão do Tribunal Constitucional pode estar a ser usado como estratégia ou como arma de arremesso para prosseguir esse tipo de reformas mais duras que até agora o Governo não conseguiu fazer. Acha que a decisão do Tribunal Constitucional era a desculpa, se me permite a expressão, que o Governo precisava para avançar com essas medidas duras de que fala? Esta dramatização pode cheirar um bocadinho a isso, não é? Portanto, há uma encenação excessiva à volta desta decisão, embora também haja razões para que o Tribunal Constitucional não nos tenha confortado muito, sobretudo pela natureza subjetiva e pela insegurança. As suas decisões não têm limites claros. Jamais saberemos, e li hoje um artigo do Dr. Luís Pais Antunes, que é muito claro nessa matéria, que é exatamente dizer que jamais podemos ter alguma segurança sobre aquilo que é constitucional ou não é, porque no fundo aquilo é consenso intersubjetivo entre juízes, que têm uma componente jurídica, mas também têm componentes políticas fortes. Portanto, não me admirava muito que a encenação fosse uma forma, um argumento, uma forma de promover e fundamentar medidas que até agora não foram tomadas. Não me admiraria que isso acontecesse. António, que leitura é que faz da decisão do Tribunal Constitucional? Bom, eu não percebo. Francamente não percebo, porque o Tribunal Constitucional baseia maioritariamente as suas decisões no princípio que foi violado, que seria violado se fosse aprovado aquelas normas, o princípio da igualdade e da equidade, e daí que, portanto, o corte dos funcionários, o corte do subsídio aos funcionários públicos e aos pensionistas não fosse considerado constitucional, mas eu não percebo porque, repare, as empresas privadas, quando têm problemas entre a estrutura de custos e a estrutura dos proveitos, em que os custos estão mais elevados que os proveitos, fazem uma coisa: cortam os custos. E cortam os custos são em várias, digamos, componentes. A principal e a primeira logo nos custos com o pessoal. Ora bem, não há equidade nem há equilíbrio nenhum, porque, repare, se as empresas privadas podem fazer isso, o Estado não pode fazer, então a única hipótese do Estado fazer alguma coisa parecido com isso seria cortar nos subsídios dos funcionários públicos. Portanto, que não era um problema de receita, era um problema de despesa. Quer dizer, de facto é um problema de receita, mas é um problema de despesa para o Estado ao mesmo tempo. É receita porque arrecadava aquela receita, mas era uma despesa que deixava de ter com os funcionários públicos. Portanto, se o Tribunal Constitucional baseia nesses dois princípios que estavam a ser violados, da igualdade e da equidade, a meu ver, está mal, porque não estão iguais relativamente àquilo que se passa na atividade privada. Portanto, eu não percebo, de facto, essa decisão do Tribunal Constitucional e veio criar, de facto, um problema grave, contrariamente àqueles que dizem, bom, mas as leis são leis da República, são constitucionais ou não são constitucionais, mas, de facto, como alguns vieram reconhecer, e os dois, acho que saíram dois conselheiros do Tribunal ontem, ou já hoje, do Tribunal Constitucional, porque não estavam de acordo exatamente com essas matérias, há uma forte componente política, quer nós queiramos, quer não, que deviam ter, os membros do Tribunal Constitucional, deviam ter levado em conta, sobretudo, o estado de emergência em que está Portugal neste momento, e que já levaram em conta numa apreciação anterior, deviam ter levado em conta, porque as medidas que venham serão medidas de curto prazo e outras de médio prazo, mas sobretudo estas de curto prazo, que visam substituir essas que foram chumbadas de 1.320 milhões de euros, exatamente. As medidas de curto prazo podem ser mais lesivas aos interesses dos cidadãos do que efetivamente aquelas que estavam previstas. E já vamos falar dessas medidas. Mariana, que leitura é que faz da decisão do Tribunal Constitucional?
Bem, como não sendo jurista, eu tenho que olhar para isto na perspectiva da gestão das finanças públicas. A questão constitucional que eu ponho, e gostava de pôr isso diretamente ao Tribunal Constitucional, se tivesse capacidade para isso, era dizer porque é que a Constituição permitiu que chegássemos a este nível de dívida insustentável, praticamente à bancarrota. E então temos que pensar e temos que ver, e o que o Tribunal Constitucional deveria focar é se a Constituição é parte do problema ou pode ser parte da solução. E se a Constituição não evitou que chegássemos a este nível de sobreendividamento e não permite tomar algumas medidas que são terríveis, mas que podem ser as únicas medidas práticas para reduzir despesa, como é que nós cidadãos, que garantia é que nós temos que a Constituição nos vai ajudar a sair desta crise e vai evitar uma nova crise financeira daqui a 10 ou 15 anos? Era preciso uma revisão constitucional? Era preciso nós não podemos tolerar ter uma crise financeira de 15 em 15 anos. É intolerável, não é aceitável. Nós temos que vacinar-nos contra esta balda financeira e estes problemas sucessivos que nós não conseguimos fazer um planeamento a médio prazo nas nossas vidas pessoais, nas empresas. Isto não é aceitável. E esse é o problema que se põe para os juízes, para os deputados e para os eleitores. Rogério, a mesma pergunta. Eu acho que a decisão do Tribunal Constitucional decorre do normal exercício das funções jurisdicionais do Tribunal Constitucional. Portanto, não vejo nisso um problema. É essa a função do Tribunal Constitucional. Portanto, o problema, digamos assim, em certa perspectiva, não é o Tribunal Constitucional que nem é a causa nem é a consequência. Quer dizer, está no exercício normal das suas funções tomar estas decisões. Eu vejo mais problemático um pouco as consequências, que acho que não devem ser imputadas ao Tribunal Constitucional, da decisão, que de facto são complicadas, mas também números. Devem ser imputadas ao Governo, que avançou com essas medidas no devem ser Orçamento de Estado imputadas para a 2013. essa entidade abstrata que é o legislador e que, no fundo, é a lei do orçamento que foi aprovada, que foi proposta pelo Governo e foi aprovada pela Assembleia da República e que contém normas inconstitucionais. Enquanto tivermos uma Constituição, essas normas são apreciadas por um órgão que é um órgão jurisdicional e, como tal, decide de forma independente e imparcial. Portanto, no fundo é isto aqui que está em causa. A mim preocupa-me mais, de facto, as consequências da decisão no curto prazo e na questão da credibilidade externa que é preciso, de facto, neste momento preservar. Parece-lhe que a credibilidade de Portugal, a credibilidade externa ficou afetada com essa decisão? Repara, a decisão implica o que se está a ver, nomeadamente no Eurogrupo. Seja como for, também números são números e também há comparações que nós podemos fazer. 1.300 milhões, provavelmente é para aí 1/5 ou 1/6 da dívida pública regional da Madeira, só para termos uma noção. Ou se calhar 1.200 milhões é apenas aquilo que o Estado pagou nas dívidas de curto prazo relativamente às autarquias locais aqui há bem pouco tempo. Portanto, podemos fazer umas comparações para ver até que ponto é relevante a questão dos 1.000 milhões. Obviamente que é, mas há outros lados do problema que também é preciso olhar. Portanto, mais uma vez, que o Governo está a exagerar? Não, o que me parece é que é preciso ver as coisas de um ponto de vista global e ter a tal estratégia nacional e ter um sentido público nas decisões que se tomam, sejam elas legislativas e sejam elas de qualquer outra natureza. É esta a questão. O plano que o Governo vai hoje apresentar em Dublin detalha cortes de 600 milhões de euros no funcionamento dos ministérios e também de montante igual nos cargos permanentes. É a despesa pura e dura que o Governo se prepara para fazer desaparecer? Pelo menos as declarações do Primeiro-Ministro logo após a decisão do Tribunal Constitucional iam nesse sentido. Portanto, tanto quanto se vê, parece que está a cumprir de facto aquela indicação que deu. Por outro lado ainda, provavelmente tem que ser esse o caminho, porque já vimos que do ponto de vista do aumento da receita fiscal estamos obviamente no limite. E o Governo já disse que não vai aumentar impostos. Pronto, e portanto temos de facto que implementar reformas estruturais, reduzir a despesa, e deixar de optar pela receita, que já está devidamente exaurida. Portanto, dificilmente se conseguirá aumentar mais sem que isso implique uma diminuição da própria receita. Portanto,
tudo indica, tudo nos leva a dizer isto. Mário, parece-lhe que este é de facto o sinal de que o Governo vai iniciar realmente a reforma do Estado? Parece não ter outra solução. Mesmo os 1.300 milhões não serão, porque entretanto os funcionários públicos, por via disto, começam a pagar mais impostos e, portanto, a quantia final será pouco mais do que os 1.000 milhões de euros. Mas o Governo pode estar a preparar para isso, mas há também aqui uma coisa que não deve deixar de ser dita, que é o seguinte, é que esta judicialização da intervenção política é culpa da própria classe política, não é? Porque é preciso não esquecer que quem pôs o problema da constitucionalidade e a fiscalização sucessiva, que era aquela que iria repetir-se agora, já depois de executado em 3 meses do orçamento, foi o Presidente da República, os vários partidos fizeram o mesmo. Se olharmos também para os mandatos autárquicos, o problema dos mandatos autárquicos estão a ser resolvidos por providências cautelares. Por tudo e por nada, em vários sítios do país, os juízes estão a intervir na vida corrente da administração e na relação com os cidadãos através de providências cautelares. Ora, isto significa uma armadilha em que já caiu a Itália, não é? E nós nos estamos a preparar para cair, que é usar os tribunais como forma de resolver conflitos que os próprios políticos não foram capazes de resolver entre si. O que é um sinal claro de incompetência política, quer dos partidos. Por exemplo, a Constituição, é óbvio que o Tribunal Constitucional não deu indicações claras, nem limites claros, que são muito difíceis de fazer. Mas a Constituição também não o diz. Tem-se fazer uma revisão constitucional nesse sentido. Portanto, os tribunais estão também a ser usados, e nós temos que o reconhecer, para resolver os conflitos que os governos não são capazes, ou os políticos não são capazes de fazer. Não é? Muito rapidamente, 1 minuto a cada um, sobre os cortes que o Governo se prepara para fazer e que tudo indica que vão incidir sobre o Estado Social. Hoje temos notícias a dizer, por exemplo, que o Governo pondera criar uma taxa social única para os pensionistas. Fala-se também, por exemplo, de um aumento da idade da reforma dos 65 para os 67 anos, despedimentos coletivos na função pública, etc, etc, etc. São duas coisas telegráficas. A primeira é que, de facto, as pensões mais baixas devem ser sempre deixadas relativamente incólumes. Em segundo lugar, o aumento da idade da reforma é a única solução. A esperança média de vida hoje é quase 20 anos superior àquilo que era no após-guerra. A taxa de reprodução de mulheres em idade fértil, que é de 1,4, quando o necessário para reproduzir a população é 2,1 a 2,2. Portanto, não há outra solução senão aumentar a idade da reforma. É impossível não acontecer isso. António Gaspar. A TSU sobre as reformas acho que é um erro profundo. Eu acho que o Estado deve cortar, sim, nas parcerias público-privadas. Curiosamente, o Primeiro-Ministro não falou nisso na mensagem mas acho que sim, mas acho que deve ser aí, mas não foi por acaso. A meu ver, e a interpretação que eu faço é que ele não falou nisso, não foi por acaso. Portanto, acho que deve cortar nas parcerias público-privadas e nas taxas de 15, vergonhosas de 15% a 16% que as instituições financeiras vão buscar às parcerias público-privadas. Deve cortar também em outros contextos, mas sobretudo em termos do setor público administrativo, o setor empresarial do Estado também, os cortes que eu queria referir com o setor empresarial do Estado, e no setor público administrativo eu acho que há muito para cortar, porque aí, em termos de despesa primária, ele representa uma grande fatia, de facto, de despesa pública do Estado. Mariana Abrantes de Sousa. Sim, os cortes de despesa, primeiro concordo que os cortes têm que ser pelo lado da despesa, mas têm que ser cortes permanentes. E os cortes permanentes na despesa pública conseguem-se através da redução da massa salarial. Se não se pode reduzir o preço, a remuneração vai ter que reduzir o número de funcionários públicos, de trabalhadores e noutros tipos de despesa, porque uma das coisas que tem acontecido no Estado é que substituíram os funcionários públicos primeiro por tarefeiros, a recibos verdes, depois proibiram isso, depois houve uma substituição por outsourcing, por empresas que estão a pagar hoje em dia 5 euros às enfermeiras, não faz sentido. Se precisamos de enfermeiros, vamos contratá-los diretamente, pagar-lhe uma remuneração condigna com as funções. Mas eu quero sublinhar que o mais importante é que tem que ser cortes permanentes. Não estamos a falar de não gastar, não fazer nenhuma manutenção durante 3 meses ou 6 meses ou nem sequer um ano. São cortes permanentes, o Estado tem que fazer um emagrecimento permanente. E para isso, uma das coisas que é necessário é ter um pacto de regime, um acordo não só entre os dois partidos do governo, mas entre os partidos de poder, mais. Em Espanha, quando fizeram o pacto de La Moncloa, foi um pacto com todos os partidos com assento parlamentar. E é isso que nós necessitamos. Era preciso esse consenso. É isso que nós necessitamos. Rogério Fernandes Ferreira.
Eu acho que quanto ao aumento da idade de reforma, acho que vai ser inevitável. Portanto, acho que vamos assistir a isso a curto prazo. Ponto número 1. Quanto à medida da taxa social única, tenho pena que essa medida não tenha sido ponderada como alternativa aos aumentos do IRS numa altura em que politicamente isso foi apresentado de uma forma desastrosa, mas neste momento e depois das medidas que já foram tomadas é voltar ao mesmo e ir para a solução da via da receita quando, como aqui vimos, a solução passa por reformas estruturais ao nível da despesa. Portanto, à partida, ainda que, digamos, seja uma medida provavelmente que se vai aplicar setorialmente, à partida é uma medida que privilegia a receita e não a despesa como devia ser. Muito obrigada a todos pela vossa presença e comentários neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.